Bem, estamos com a Sinara, a psicóloga aqui da Vara da Infância e da Juventude, e hoje viemos conhecer um pouco mais sobre como é que é o processo de adoção tardia. Muito obrigado, Sinara, por ter aceitado o nosso convite para poder participar do nosso site, tá bom? Obrigada a vocês. Antes de tudo, eu queria entender qual é o perfil que os pais escolhem. A gente sabe que, infelizmente, tem perfis, né? Os pais não querem adotar qualquer criança e acabam escolhendo um perfil. Então, qual o perfil das crianças que são mais procuradas para um processo de adoção? Bom, os requerentes têm, em sua maioria, construído um perfil de 0 a 2 anos. É o que a gente entende como antes da adoção tardia. Então, a maioria dos perfis tem essa idade e uma cor entre branco, moreno claro e sexo feminino. E que preconceitos e mitos instituídos na cultura brasileira interferem e prejudicam a opção pela adoção de crianças maiores de 3 anos de idade? Essa pergunta é difícil. Sobre a adoção em geral, existem vários mitos. Os requerentes têm medo de que as crianças desenvolvam características de comportamento que os genitores têm. Por exemplo, se o genitor tem algum envolvimento com criminalidade, as pessoas tendem a pensar que essa criança, quando adulta, também pode seguir por esse caminho. Questões de sexualidade, então se a genitora tem um histórico de prostituição, aí também há um preconceito contra a menina, né, filha dessa mulher, que vão pensar que ela pode também se prostituir, que ela pode ter uma sexualidade diferente. Preconceito racial, preconceito em questão de gênero. As pessoas imaginam que a menina é mais delicada, que a menina, quando ficar adulta, vai cuidar dos pais, e que o menino, quando ficar adulto, vai embora, vai deixar os pais idosos e sem cuidado. São vários mitos. E quanto em tempo, em média, leva o processo de adaptação de uma criança a uma nova família? Não temos essa estimativa. Cada idade, cada criança e cada requerente demanda um cuidado e aí demanda um tempo diferente. E aí, quanto mais nova a criança, menor é o estágio, porque uma criança de 3, 4 anos é muito doloroso para ela sair do abrigo e voltar. Então a gente faz um estágio curto assim, de 15 dias, 20 dias. Para proles de irmãos, 5 irmãos, 4 irmãos, pode demorar até 6 meses. Para uma criança de 10 anos, pode demorar até 6 meses. A gente leva em consideração a qualidade da vinculação afetiva entre os requerentes e a criança, e às vezes a gente leva em consideração pontos objetivos, como por exemplo a escola. A gente calcula que pode não valer a pena tirar a criança da escola em abril, em maio, né, se ela não tiver condição de ser transferida para outra escola. Então a gente estende o estágio até junho, né, ou até dezembro, para ter uma transferência de escola mais tranquila. E esse período de adaptação da criança, ela apresenta características específicas e determinadas de cada fase, né? Você poderia definir as fases mais importantes? A gente tem uma escala no estágio de convivência. O estágio de convivência é dividido em 5 etapas. Os requerentes visitam as crianças no abrigo. Nesse momento, se é um casal, tem que ir os dois. Eles ficam o tempo que eles conseguirem, de acordo com a agenda deles, com o trabalho deles, sem que isso prejudique a escola da criança ou a rotina do abrigo. A segunda etapa é passeio curto. Os requerentes podem tirar a criança do abrigo, levar numa pracinha em algum lugar próximo do abrigo e permanecer com ela até 2 horas. Depois a gente tem passeio longo, aí ele se estende para 4 horas. Então os requerentes podem levar a criança para almoçar em algum lugar, para fazer um lanche.
Depois é um passeio longo com visita à residência. Nesse momento a gente espera que a residência já esteja preparada para receber essa criança, com mobília, com um porta-retrato, alguma coisa que a criança entenda que ela vai fazer parte daquele lugar. Então ela conhece a residência, almoça, vai se inserindo na rotina dos requerentes. Por último, a gente tem o pernoite, que como costuma ser no fim de semana. Então os requerentes levam a criança do abrigo, por exemplo, no sábado de manhã e devolvem domingo de manhã, e a gente vai estendendo esses pernoites até que o requerente pegue a criança na sexta na escola e devolva na segunda na escola, porque assim eles vão construir uma rotina verdadeira, né? Porque aí tem que olhar dever de casa, leva para a escola, devolve, passa o fim de semana inteiro com a família, de acordo com a personalidade de cada família. Então, aí a gente vai observando a vinculação para avançar esses degraus. E qual a importância dos pais adotivos que passarem por um processo de preparação? Qual a importância dos pais adotantes passarem por um processo de preparação para a adoção antes de efetuarem uma adoção? Bom, a gente está aqui na Vara da Infância cumprindo uma medida protetiva. A adoção é uma medida protetiva. Então, está escrito no ECA que toda criança tem direito a uma família. Então, a gente prepara os casais ou os indivíduos que pretendem adotar para que eles consigam proteger essa criança, inserir essa criança num novo lar e dar para elas tudo que elas precisam, tudo que elas merecem, né? Educação, saúde, afeto, cuidado. Então, o nosso programa de preparação aqui em Brasília é composto por 4 encontros. O primeiro encontro é uma palestra e outros 3 encontros, que é uma turma reduzida de até 20 pessoas, onde a gente promove reflexões sobre vários aspectos da adoção. A criança real, a criança ideal, qual o perfil das crianças que estão em abrigamento, esses mitos que você falou na primeira pergunta, mitos, preconceitos, e como receber a criança em casa, principalmente na adoção tardia. E quais as dificuldades mais frequentes observadas no relacionamento entre os pais adotivos e as crianças adotadas tardiamente? Os requerentes têm muita dificuldade de se adaptar à personalidade, aos hábitos dessa criança. Eles costumam idealizar uma criança, e mesmo quando eles têm ciência e decidem conscientemente acolher uma criança mais velha, eles passam por dificuldades do tipo o tipo de música que a criança escuta. Ela escutava no abrigo um tipo de música, em casa os requerentes têm outro gosto, boas maneiras, questões de socialização. Então eles voltam reclamando que a criança não obedece, que a criança testa a autoridade deles, que a criança é desobediente, que a criança mente, que a criança fala palavrão. E aí a gente precisa fazê-los entender mais uma vez que aquela criança passou por um período longo de negligência, de violência. Algumas crianças têm vivência de rua. Então, quando elas são inseridas num lar, é muito difícil para elas se adaptarem imediatamente às novas regras, né? Então, a gente precisa gerenciar, administrar esses conflitos. E quais são os fatores que são indispensáveis para que uma adoção tardia venha a ter sucesso? Comprometimento dos requerentes, resiliência e capacidade de adaptação de todos. E, por último, por quanto tempo é feito esse processo de acompanhamento dos pais? Ele é para a vida toda? Em um momento ele para? Como é que é feito o seu trabalho nessa questão? É a psicóloga, é o assistente social? Como é feito? A nossa equipe aqui
multidisciplinar, temos psicólogos e assistentes sociais. A partir do momento que o casal leva a criança para casa definitivamente, o juiz determina um acompanhamento de 3 meses. Nesses 3 meses, a gente aqui em Brasília tem um grupo que faz um encontro mensal, todos os casais mais ou menos acolhendo as crianças da mesma faixa etária, que aí eles vão ter problemas e soluções semelhantes. Então, ao fim desses 3 meses, os casais frequentando esses 3 encontros, a gente já pode fazer um relatório com uma visita domiciliar, tendo certeza se tudo deu certo, se a vinculação está correta. Mas a gente está sempre disponível para uma entrevista pontual, um acolhimento. Então, às vezes tem casal que depois de 1 ano e meio volta, né, tá com algum problema que não está conseguindo resolver, então eles precisam de uma escuta, a gente faz essa escuta. No entanto, depois do nosso relatório no processo de adoção, a nossa relação se encerra. Qualquer problema que os requerentes tenham, a gente entende que não é mais devido à adoção, é uma questão de faixa etária da criança, né, uma questão da família se organizar. Então, eles devem procurar ou o grupo de apoio, onde eles se sentem confortáveis, ou psicólogos particulares. E, por fim, eu queria saber se vier acontecer algum problema, tipo, foi feita a adoção, o processo todo certo, e no meio disso os pais podem ter sido mostrados agressivos, fazer algo que venha ferir a criança e vir ter algum problema. Qual é o papel de vocês nesse caso? É pedir a reintegração da criança no abrigo. O acolhimento da criança no abrigo novamente. Mas assim, foi feito todo o processo de adoção, né? E aí pediram de volta. E como é que é feito o trabalho com a criança? Porque ela teve o processo de adoção, enfrentou todo o processo de adoção. Aí teve que enfrentar a família tendo todo esse problema com ela. Aí agora tendo que voltar de novo para o abrigo. Como é que é feito essa conversa, né? É uma tragédia, né? É uma tragédia. Então a gente tenta ao máximo acolher a criança e dar toda a assistência que ela precisa para ela se refazer e pensar num novo acolhimento, né, numa nova família. No entanto, eu preciso frisar que o processo de adoção aqui em Brasília ele demora em torno de 1 ano para se concretizar. Então, nesse período, os casais têm uma guarda que é temporária. A gente classifica isso como interrupção, né, do acolhimento. Depois que o juiz assina a adoção, uma nova certidão de nascimento é confeccionada, aí não é devolução, aí é abandono de incapaz, é outro crime, é outra coisa. Então, os casais tendem a ter problemas que a gente precisa gerenciar ou até pensam na interrupção do estágio antes desse momento. Então eu quero lhe agradecer pela entrevista, deu para acionar muitas dúvidas, porque igual a essa última, muita gente estava querendo saber, porque a gente, infelizmente, na nossa profissão de jornalista, a gente vê vários casos de abandono de incapaz, de crianças adotadas, infelizmente, né, que os pais, depois de 5 anos, vêm começar a agredir as crianças, começar a ter esse comportamento horrível, né, e vir acabar com a mente da criança, né. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Obrigada. Muito obrigado. A gente vai mandar para você o link do site.